Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e hoje, meus amigos, já são, 21 dias do mês de agosto. Já está acabando o mês de agosto, né? Estamos já quase, passou da metade, né? Do primeiro mês do segundo semestre do ano de 2023. Mas é com alegria que todas as segundas-feiras nós nos reunimos para o nosso Evangelho online. E para iniciar, como é de costume, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que irá fazer para nós, para pegar aqui, a leitura do nosso pequeno grande livro, Caminho, Verdade e Vida. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa noite a todos, né? Boa noite, Ronaldo. Hoje nós vamos ver a lição Purificação Íntima, né? Isso. Mais uma Fique à vez vontade, meu agradeço amigo. a oportunidade e a presença de todos. E em comunhão em Cristo Jesus, vamos, prestar atenção nessa leitura para já de início levar nossos pensamentos. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo inteiro é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, somos todos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal e a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se de autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos seus discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é um trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Que assim seja. Muito bem. Agora eu vou convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Obrigada, Tânia. Boa noite, meus irmãos Boa aí, a noite. querida oradora, né, aqui presente, a todos, né? Então, vamos elevar o pensamento a Jesus, a essa casa maravilhosa em que estamos ligadas, né? E é um momento de muita expectativa, que a gente recebe inúmeros benesses, né? Mesmo à distância, que para o espírito não tem distância, né? Senhor Jesus, nesses momentos sublimes reunidos em seu nome, para estudar seu santo evangelho, nós te rogamos que nossas mentes sejam abertas, a fim de que possamos compreender na íntegra essas verdades imperecíveis e que possamos não só assimilar, mas também vivenciar no nosso dia a dia, com o nosso mais próximo, nossa família, os nossos irmãos no trabalho, nossos vizinhos, né, que são tão junto de nós. Senhor, abençoe o orador dessa noite também,
para que possamos compreender, para que possamos levar conosco essas palavras, que toda segunda-feira estamos aqui reunidos e recebendo como dádivas, pequeninas dádivas, mas grande para nós, que é um bálsamo na nossa alma, no nosso cotidiano, nos nossos afazeres, que vai clareando para nós a estrada do bem. Há tantos tropeços, sim, tantas dificuldades, pequenas vicissitudes no dia a dia, mas que com o Santo Evangelho, essa cartilha de luz, possamos ultrapassar, pular essas pequenas pedrinhas do caminho. Sê conosco, Jesus, abençoe a nossa saúde física, de todos os nossos lares, os nossos afazeres do dia a dia, os nossos melhores propósitos, que as suas bênçãos divinas nesse instante possam adentrar os lares, os corações, recambiando os irmãozinhos que por acaso estão nos nossos lares, necessitando de socorro, renovando as energias do ambiente, e traga-nos, Senhor, união, paciência e muita fé e esperança. Todos nós de ânimos firmes, que possamos prosseguir nessa doutrina abençoada. Que assim seja. Que assim seja. E antes de convidar a nossa expositora da noite, eu vou convidar a nossa amiga Odília, que vai fazer para nós a leitura do Evangelho. Hoje nós vamos pegar ali a verdadeira propriedade. Seja bem-vinda, Odília. Tá certinho para você, minha Tá amiga? certinho. Tá certinho aqui. Obrigada aí pelo convite. Boa noite a todos. Vamos aqui a verdadeira propriedade. Item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem senão usufrutuário e administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuir. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando honestamente conseguidas, porquanto uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Contas serão pedidas até mesmo de um único ceitil mal ganho, isto é, com prejuízo de outro. O fato, porém, de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato? Não são a miúde inúteis as preocupações que ele toma para transmiti-la aos seus descendentes? De certo, porquanto, se Deus não quiser que ela lhe vá até as mãos, nada prevalecerá contra sua vontade. Poderá o homem usar e abusar dos seus haveres durante a vida sem ter que prestar contas? Não. Permitindo-lhe que adquirisse, é possível, haja Deus, tido em vista, compensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres lhe tornaram causa de falência, melhor fora não ter possuído.
visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Espírito Protetor, Bruxelas, 1861. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamon. Muito obrigada, Odília. E agora, meus amigos, eu vou convidar a nossa amiga querida, né? Nós estávamos aqui nos bastidores conversando, amiga de longa data, e ela vai fazer uma passagem linda que nos vai deixar várias reflexões. E afinal, nós somos Marta ou somos Maria? Seja bem-vinda, Cleide. A sala é sua, Obrigada, dama. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, estudando as lições que mais nos interessam, com certeza, a nossa caminhada evolutiva, né? As lições do nosso Mestre Jesus. Como? E dentre elas, realmente essa que eu acho maravilhosa, atualíssima sempre, que fala do nosso dia a dia, das nossas escolhas, é Marta e Maria. E vamos lá, vamos começar pela história, né? Jesus, juntamente com seus apóstolos, eles iam de cidade em cidade levando os ensinamentos. E eles se hospedavam na casa daqueles que compartilhavam das suas ideias cristãs, né? Os seus discípulos. E este fato aconteceu na aldeia de Betânia, na Judéia, onde foram recebidas por essas jovens e bondosas irmãs, que era Marta e Maria. Com a chegada de Jesus na casa delas, embora com toda a receptividade das duas, porque eram excelentes anfitriãs, excelentes pessoas, elas tiveram atitudes diferentes diante de Jesus. E ele, como sempre, soube apreciar essas atitudes e colocar os seus ensinos, que vivem até hoje para nós. Maria, quando Jesus chegou, ela parou tudo o que ela estava fazendo e assentou-se aos pés do mestre, passando a ouvir os seus ensinamentos. Tudo parou para ela naquele momento. Marta também, ela amava Jesus, mas naquela hora ela teve outras preocupações. Elas tinham uma residência modesta, mas ela queria receber Jesus da melhor forma, oferecer-lhe a melhor refeição, pois afinal para ela era um visitante muito ilustre, era Jesus. Mas com isso ela inquietava-se, indo e vindo, arrumando as coisas sem paradeiro. E os relatos dizem que Marta era sempre assim, afoita, muito disposta. Quando não estava fazendo a refeição, estava lavando os pratos, arrumando a casa, sempre procurando algo para fazer. Eu sempre lembro a minha mãe quando falo de Marta. Não que ela não fosse Maria, mas essa disposição toda, né? E Jesus ali distribuía aqueles tesouros de luz naquela conversa majestosa e serena, com a sabedoria, e aquele ambiente do lar ficava totalmente saturado de vibrações sublimes. Tudo era maravilhoso. Os ensinos de Jesus falando de fé, de humildade, de perdão, de fraternidade, tantas coisas maravilhosas. E outros assuntos que mexiam com certeza com o sentimento das pessoas ali naquele momento. E Maria ali conservava-se aos pés do mestre, embriagada pelo amor evangélico. A presença de Jesus representava para ela maravilhosa oportunidade de elevação que a sua alma, que era tão sensível, não desejava perder. Naquele momento, a gente percebe pelas narrações que de menor importância lhe parecia a irmã, o que ela estava fazendo. Atarefada, entrando e saindo de um lado para o outro, preparando a casa e a refeição. O que deixava, com certeza, Marta mais irritada, mais inquieta. Porque realmente nós somos assim, né? Quando nós temos algumas coisas para fazer, depende de algumas pessoas. Se a gente vê alguém parado, a gente vai sentir que realmente tem alguma coisa errada. Principalmente aquele que tem o temperamento impaciente, quando gosta das coisas feitas a seu próprio tempo, que era o caso de Marta, né? E Jesus continuava lhe ensinando.
num dos instantes que ele fazia referência ao trabalho construtivo, à necessidade do dever bem cumprido, a generosa e simpática figura de Marta aparece ali na sala. E observando a irmã elevada ali diante de Jesus, esquecida de tudo e alheia a todo o serviço, mas que para Marta ela estava assim parada, em estado de preguiça, de descaso com os afazeres da casa. Marta, já cansada, mal-humorada e queixosa, ela aproveita o assunto sobre o trabalho e pergunta ao mestre: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só a servir? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Com certeza, ela considerava Jesus uma autoridade moral sobre Maria, porque ela pediu para ele ordenar que ela fosse ajudar, e ela o faria. Mas é provável que tenha havido um certo constrangimento naquela situação, naquele momento, porque Jesus, o missionário, era convidado a opinar por um assunto rotineiro, trivial, né? Relativo àquelas duas ótimas anfitriãs. O que responderia o mestre? Quando eu fui fazer esse estudo pela primeira vez, eu estava me lembrando hoje, há vários anos atrás, como eu sempre faço, eu escrevo o estudo, aí eu leio, quando são histórias, eu leio algumas vezes alto para poder gravar, para poder memorizar, para ser mais fácil para falar. E numa dessas vezes de todas as vezes, um dos meus filhos estava aqui, o mais novo, em outro cômodo. E nessa última vez que eu fui ler, né, que eu fui fazer essa leitura, que eu já tinha gravado bastante, eu fiz a pergunta: o que responderia Jesus? Quem estaria certa? E não é que o meu filho de outro cômodo gritou, perguntando: mãe, quem que estava certa? Eu, na hora, falei assim, nossa, ele está ouvindo tudo, e ele prestou atenção em toda a história, porque eu já tinha repetido ela várias vezes. Eu estou falando isso por quê? Porque às vezes nós temos dificuldades de tomar decisões, de fazer escolhas, de saber se uma coisa está certa ou se está errada. E aquilo despertou a curiosidade dele, ele tinha 12 anos na época. Eram assuntos rotineiros ou era estar com Jesus e ouvir Jesus naquele momento? E ele me perguntou quem estava certa. Realmente, o que responderia o mestre naquela situação? Ele reprovaria o procedimento de Maria, que ficou ouvindo ele o tempo todo, inerente ali, indiferente ao serviço que a irmã estava prestando, ou ele censuraria, ou ele aprovaria, louvaria Marta, porque se mostrava prestimosa, mas afoita e mal-humorada naquele momento. Alguns instantes se passaram naquela situação, naquela sala, e depois a voz de Jesus ecoou no ambiente, trazendo uma grande lição, né? Mas ao invés dele se dirigir a Maria, pela qual Marta tinha falado para ordenar-lhe que ajudasse, a sua voz se dirigiu a Marta. Marta, Marta, estás inquietas e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Muito linda essa passagem, né? E muito significativa. Essa passagem, ela deixou para alguns a impressão de que talvez a vida contemplativa fosse mais importante que a vida de ação. Mas não era isso que Jesus estava querendo passar. Jesus não censura Marta. Ele não recrimina o que ela estava fazendo. Bondosamente, ele adverte por sua inquietação, por sua ansiedade ante os problemas da rotina. Ele falou da melhor parte naquele momento, escolhida por Maria, que aquela parte que ela tinha escolhido não seria tirada. Quais são essas partes? Há na existência de toda criatura encarnada, de todos nós, duas partes. A material, que é essa representada, né? Pelas obrigações que a vida nos impõe. Pelo nosso sustento, nós temos que trabalhar, pelo nosso progresso, nosso desenvolvimento, para o nosso conforto, porque tudo isso é importante.
E também a parte espiritual, que é representada pelos deveres relacionados à alma eterna que nós somos, que nós temos que trabalhar, porque nós somos espíritos eternos. Nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. E todos nós vivemos essas duas partes, porque somos esses espíritos eternos e estamos vivendo nas condições de encarnados com necessidades também junto ao corpo físico. Portanto, nós não podemos desprezar nenhuma das partes, porque elas oferecem oportunidades de aprendizado e de elevação. Essa parte material dá para a gente entender que ela é representada por Marta, né? E é passageira. A gente vive ela, só que é temporária como essa vida material. E a outra parte espiritual, ela é representada por Maria. É imperecível, é aquela que a gente leva conosco depois do desencarne. Então, Marta e Maria, essa história ela é sempre atual, porque é a nossa vivência, tanto do lado material quanto do lado espiritual. E são as nossas escolhas diante da vida. Jesus, certamente, ele não era a favor da ociosidade. Os seus apóstolos que ele escolheu para a divulgação da Boa Nova eram todos trabalhadores. Eram pescadores, eram cobradores de impostos, e ele mesmo, Jesus, era carpinteiro como o pai, ele ajudava o pai nessa profissão. Não disse que o serviço para a vida material era dispensável. Ele sabia que era imperioso, portanto, se reservar o tempo para o lado espiritual. E que quando a gente reservasse esse tempo para aproveitarmos a oportunidade nestes momentos. Nessa lição dessa parábola, não podemos negar que, de certa forma, a preocupação de Marta era justa. Por quê? Porque eles tinham hóspedes, tinham vários homens ali que queriam comer, que queriam descansar. E o normal seria recebê-los bem, serem boas anfitriãs. E na visão dela, como eu disse, ele era um hóspede muito especial. Mas a presença de Jesus ali e em toda a sua existência tinha um outro objetivo. Não era ver a casa arrumada, não era dormir na melhor cama. A casa, com certeza, já estava arrumada. Elas eram disciplinadas. Não era sorver o melhor alimento, aquele mais requintado. Ele dispensava qualquer honraria material. Justamente, olha, ele nasceu numa estrebaria. O primeiro berço dele foi um coxinho de animais. Mas a missão dele, e ali também ele estava, para alimentar espiritualmente todas as pessoas que procuravam. E deixar essa lição para toda a humanidade. Porém, quando Jesus advertiu Marta, não foi por ela estar trabalhando enquanto ele ensinava. Isso tinha sido a escolha dela. Como são as nossas escolhas? Ele respeitou essa escolha dela, mas advertiu por entregar seu trabalho de forma que a deixasse ansiosa, em demasia, e que, com isso, não conseguisse enxergar o que Maria estava fazendo. Fadigada ali naquele momento, toda queixosa, ela perdeu a oportunidade realmente de hospedar Jesus aonde que ela deveria. Primeiramente, que era no coração dela. Porque ela estava preocupada com as coisas externas, com a refeição, com a casa que deveria estar arrumada. Maria, por outro lado, o que ela estava fazendo ali? Ela queria ouvir. Não por desleixo, não por irresponsabilidade, mas pela oportunidade única de tê-lo ali naquele momento. Talvez seria só aquela vez que Jesus estaria na casa dela. E ela não queria perder. E como uma pessoa segura, ela não vacilou e pôs-se a ouvir Jesus. Com certeza, ela não ignorava que a arrumação dos aposentos e a própria refeição poderiam ser adiados para depois da palestra. Ele não ficaria o tempo todo falando. E ela soube escolher, porque ali seria sem prejuízo pelos interesses eternos e também pelos interesses materiais, não teria prejuízo. Podiam juntas ouvir o mestre e depois juntas fazerem a arrumação.
A gente fala assim, essa lição de Jesus é muito simples. Realmente, ela é simples de ser entendida, mas nós complicamos muito na prática, porque nós sabemos e nós não praticamos. O nosso dia a dia ele é feito totalmente de escolha. Nós temos sempre que analisar com isso o que é primordial e o que é secundário para optar pela boa parte para a nossa vida de espíritos, sem deixar em desleixo a vida material. Essas escolhas que nós fazemos todos os dias, com certeza, elas são feitas de acordo com o nosso grau de maturidade espiritual. E isso era o traço que distinguia Marta de Maria. Marta se preocupava com as coisas da terra, mais com as coisas da terra. Maria também se preocupava, mas não esquecia dos valores que deveria conquistar para o espírito. Esses valores imperecíveis que não acabam com o véu da morte. Jesus não censurou Marta, sabia que ela tinha um bom coração, mas percebeu com certeza a sua infância espiritual. Saberia que haveria tempo, com certeza, para esse amadurecimento. Disse apenas para que ela se acalmasse. Não exaltou em nenhum momento aquela posição de Maria, dizendo que ela é mais madura que você. Ensinou só que ela tinha escolhido a melhor parte, que ela não inverteu os valores naquele momento. Ela sabia o que era essencial. Tem um livro de Martins Peralva, Estudando o Evangelho, e outros autores também dizem isso, né? Explicam que nós vamos adquirir a quietude interior, o autocontrole no trato com os problemas materiais, os problemas triviais, termos as escolhas, vamos dizer assim, mais acertadas, na medida em que os nossos interesses espirituais forem sobrepondo os nossos interesses materiais. Ou seja, quando nós aprendemos a sermos mais Maria do que Marta. E a gente sente que está um pouco distante de tudo isso ainda, né? Eu estou falando por mim. Quando nós fazemos o contrário, nós deixamos essa Marta estar mais junto de nós seremos sempre visitados pela inquietação, pela ansiedade, pelo estresse, pela queixa. É só nós observarmos as nossas reclamações do dia a dia. Eu trabalho com terapia floral na instituição onde eu participo também. E eu diria assim, ó, que 90% hoje das procuras estão relacionadas primeiramente ao processo de ansiedade. Mas é uma ansiedade que cada um tem a sua. E aí eu sempre pergunto, mas o que te deixa ansioso? O que te deixa ansiosa? Tem hora que a pessoa não sabe, fala assim, tudo. Ou seja, a vida material, a própria vida está me deixando insegura. Mas não é, cada um tem o seu processo de ansiedade. É a falta do nosso autoconhecimento que não mostra onde estão os problemas que existem para esse processo. Muitas situações são porque nós nos dedicamos mais à vida material, mais à Marta. Se nós fizermos uma reflexão, vou pedir para vocês, cada um fazer uma reflexão pessoal aí, ninguém precisa falar nada, mas pensar nessa pergunta. Você se sente mais sintonizado com Marta ou com Maria? A inquietação diante das dificuldades do serviço, da vida material é Marta. Maria, aproveitando os momentos para absorver todas as lições de Jesus e as oportunidades da vida material também para aprender. Para consolo de todos nós, se nós já nos sentirmos parte dessa história de Marta e Maria, nós já estaremos até numa posição, vamos dizer assim, bastante confortável, né? Porque elas eram bondosas, honestas, generosas, procuravam agir corretamente. Então, se nós nos vermos dentro dessa história, resta-nos apenas situar em que posição nós estaremos. Marta ou Maria? Estar aqui no dia de hoje, no estudo, seria uma escolha de Maria. Olha que coisa boa. Quer dizer, nós estamos numa posição agora, neste momento, de Maria. Mas e no nosso dia a dia? Na prática dos ensinos, na absorção dos ensinos,
Como que é? É Marta ou Maria? Porque há muita gente no mundo na posição de Marta. Generosa, fraterna, mas inquieta e desassossegada ante as coisas perecíveis, que não consegue enxergar as verdadeiras lições do dia a dia. Há quem se inquiete demasiadamente, vamos dizer assim, por afazeres domésticos, coisas rotineiras. Eu nem posso falar isso, eu estou falando porque eu estou tentando ouvir aqui. Nós não vamos desmerecer a necessidade da organização, da higiene, da responsabilidade de cada um em relação ao nosso lar. Estou falando do excesso, do que é desgastante e desnecessário e impedindo a busca do valor espiritual. A quem a preocupação com a aparência, com a beleza e cuidados do corpo se fazem exagero. Eu não estou falando de cuidados, de saúde, de cuidar um pouco da aparência. Estou falando realmente de exageros, esquecendo os valores espirituais. Há quem se inquiete pela posse exagerada de bens, de cargos, de status, não medindo os meios para conseguir. Ou seja, deixando os valores corretos para trás. Mas estou falando do que é excesso. Excesso de coisas, excesso de vontades que nem sempre são superiores, de preocupações com coisas materiais, excesso de futuro não vivendo presença, excesso de tecnologia, não dando atenção na vida e nas pessoas presentemente. Quando o excesso se torna obsessivo e que retém o tempo só naquelas coisas, mesmo elas estando distantes, atrapalhando esses momentos que nós tínhamos que aproveitar a visita de Jesus para todos nós. Os ensinamentos que a vida oferece, estar com a família, buscando o conhecimento, as atividades do bem, essas são importantes aqui. E os excessos da vida material deixam elas mais escondidas na nossa vida. Na verdade, tudo tem que haver um ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio é não deixar que os valores espirituais se sobreponham, os valores materiais se sobreponham aos valores espirituais. Se nós fizermos isso, tivermos esse ponto de equilíbrio, nós vamos passar, vamos dizer assim, com notas melhores no nosso planejamento reencarnatório. Porque nós estamos aqui com um planejamento reencarnatório que nós trazemos de lá. Tem uma história do livro Gigante Deitado, que fala de Jerônimo Mendonça, que provavelmente todos devem ter ouvido falar nele. Fez palestras aqui em Franca, né? Um homem, um mineiro de Ituiutaba, que viveu por mais de 30 anos sem mover o pescoço, nem braço, nem pernas, cego por mais de 20 anos, tinha dores terríveis no peito. Eu tinha que colocar, inclusive, um saco de areia em cima do peito, assim, na cama, para ele poder suportar as dores, além dos remédios que eram ministrados. E essa história acontece quando um amigo liga para ele e pede para ele atender um companheiro. Esse companheiro estava precisando muito de ajuda, ia vir, eu acho que era de São Paulo. Então, eles pediram, a irmã de Jerônimo pediu para que Dona Terezinha buscasse esse amigo lá, que chegaria de São Paulo e levasse até a casa de Jerônimo. E assim ela fez. Assim que ela pegou ele naquele determinado lugar, ela foi. Mas esse homem, ele estava realmente assim, amuado, mudo, ignorando a própria Dona Terezinha, não falou nada. Quando eles chegaram na casa de Jerônimo, eles entraram num certo lugar e eles ouviram um grande barulho lá no fundo da casa. Eram jovens que estavam com Jerônimo. E eles ouviram as gargalhadas de Jerônimo. Ele, então, se revoltou naquele momento. Falou assim, o quê? Como assim? Essa criatura que vai me confortar? Ela, então, quietinha, pegou ele e entrou e foi apresentar ele para Jerônimo. Jerônimo, esse senhor veio de São Paulo e quer falar com você sozinho. Então, os jovens saíram do quarto e ficaram os três, Dona Terezinha, ele e Jerônimo. Dona Terezinha ficou para ministrar
o medicamento ali junto com o Jerônimo. E ele começou a discorrer sua história. Olha, moço, até a semana passada eu era uma pessoa muito rica. Eu tinha uma fazenda assim muito grande, até eletricidade tinha. Como era acontecia no passado, a eletricidade era uma coisa rara. Todo o conforto, até campo de aviação eu tinha nessa fazenda. Tudo. Eu fui fazer uma venda e dei uma escritura, só que me passaram uma nota fria, uma duplicata falsa. Eu fui ver, nem o nome da própria pessoa era verdadeiro. Procurei os advogados e não tinha a mínima chance de eu rever minha fazenda de volta. Eu perdi tudo. A minha família, que me tolerava até então, porque eu ficava lá nos meus weekends, a minha esposa nos seus chás beneficentes, os meus filhos iam e vinham onde queriam, porque para eles ali estava tudo bem, eles tinham dinheiro. Hoje me cobram todo o conforto, a fazenda, tudo que nós tínhamos, e eu não tenho nada para dar. Então, eu estava numa farmácia, eu ia comprar um remédio, um medicamento, e eu ia colocar fim na minha vida. Só que eu encontrei esse meu amigo, e ele disse para mim que não ia me deixar fazer isso. E eu falei, você não me manda? Eu vou fazer sim. Ele falou assim, tá bom, eu deixo você fazer. Desde que você, antes disso, vá conversar lá em Ituiutaba com o meu amigo Jerônimo. Eu te pago a passagem de ida e de volta. E eu estou aqui. Mas eu já percebi uma coisa. Eu perdi meu tempo. Porque você é uma pessoa tão feliz que não vai ter condição de ver o sofrimento alheio. Olha só a condição que Jerônimo era. Jerônimo estava. Não mexia quase nem músculo nenhum. E ele achou que ele era uma pessoa feliz e que não ia compreender. Jerônimo se aquietou e depois falou assim, olha, meu amigo, realmente você é uma pessoa que está sofrendo muito. Você perdeu uma fazenda maravilhosa. Mas vamos supor que essa pessoa que deu esse calote volte e ofereça novamente essa fazenda para você em troca de um olho seu. Você trocaria? Falou assim, que bobagem, Jerônimo. Dizer uma coisa dessa? Falou, não, realmente ele é muito precioso. Mas vamos dizer que ele peça para que você troque por uma perna, por um braço seu. Não tem condições que você está falando. Então, meu amigo, preste bastante atenção na sua vida. Você não ficou pobre. Você é um arquimilionário das bênçãos de Deus. Há muitas pessoas que não tinham o que comer ontem e não têm o que comer hoje. E precisam desses braços maravilhosos, dessas pernas que você tem, da cabeça lúcida e dos olhos que você possui. Mude a sua vida. Você disse que a sua família está toda dispersa. Reúna-os no trabalho do bem. Tem muitas pessoas precisando de vocês. Vocês vão encontrar realmente e novamente a felicidade, mas dessa vez uma felicidade bem diferente. E diz que ele foi embora e deixou aquela situação, ele saiu de lá bem melhor. E conta no livro Gigante Deitado, que é um excelente livro, que de vez em quando ele mandava uma carta para Jerônimo e falava assim, Jerônimo, olha só, eu estou fazendo a campanha do quilo, tá eu e vários amigos, e a minha esposa agora está junto de mim, nós fazemos visitas juntos. Os meus filhos agora, eles trabalham. E no final da tarde, todos os dias, nós nos reunimos na sala e nós vamos conversar sobre como foi o dia, como está a nossa vida. Olha, você me salvou. Então, o que acontece? É uma história, gente, que mostra realmente uma ligação muito estreita com os bens materiais. Nem era Marta, nem Marta era. E muito longe de ser Maria. Perdendo os bens materiais, aquele senhor quase buscou o suicídio. Por quê? Porque o seu chão eram os bens materiais.
Só a mudança de interesses fez com que ele mudasse o rumo da sua existência. O valor ali, ao que era verdadeiro na sua existência, era a verdadeira vida que ele tinha. E ele passou a compreender. E assim, na verdade, que somos nós. Nós vamos deixando nos levar pela vida material. Ela vai nos seduzindo. Ela vai nos deixando assim, insensíveis, sem perceber. Nós nos distraímos no dia a dia de buscas espirituais. Se nós não assumirmos um compromisso, eu tenho que ir, eles estão me esperando, eles vão sentir minha falta ali, eu tenho esse compromisso, a gente não vai. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou no centro, não. Ah, hoje eu estou cansada, não vou ligar, não. Outro dia eu assisto, depois eu assisto a gravação e depois nem assiste nada. Nós vamos nos deixando levar e valorizar as coisas mais efêmeras da vida, deixando os valores importantes para trás. Aí a pergunta para todos nós: qual que é o nosso chão? Aonde que nós depositamos as fichas da nossa existência? Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós estamos valorizando. Quais são os nossos pensamentos diários? O que nos tira o sono? O que nos tira o sossego? Aquela frase de Jesus: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E a lição dele, o que é? Que a gente procure valores que os ladrões não roubam e que as traças e a ferrugem não corroem. O palestrante Haroldo Dutra, ele diz o seguinte, que o grande desafio do evangelho, eu acho que vocês vão concordar comigo, é ter o coração capaz de escutar os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, ter as mãos operosas para concretizar as necessidades do mundo. Ou seja, ter as mãos de Marta e o coração de Maria. Na verdade, nós não temos como, no mundo material, agir só como Maria numa vida contemplativa. Nós ficaríamos muito fixados. E nós temos que aprender com a vida material. Nós temos que aprender esse ponto de equilíbrio. Ele usa, Haroldo, uma expressão que eu já ouvi de outro palestrante também. A nossa vida física é feita de material didático. E material didático, para os professores de plantão aí, sabe que a gente usa somente no aprendizado. A criança vai para a escola, recebe a cartilha, caderno, lápis, borracha, livros, e vai tendo as suas experiências. Uns aproveitam mais, outros aproveitam menos, mas ela vai se instruindo. Depois de adulto, pega a sua profissão e vai cuidar da vida de acordo com o que absorveu ou conquistou. Mas e o material didático? Ele fica para lá. Ele fica na escola. O que ele levou? Aquilo que ele aprendeu. Quando nós encarnamos, é isso que acontece. Nós recebemos o nosso corpo como material didático, juntando com tudo que nós utilizamos na vida material para o nosso aprendizado. Os bens materiais para nossas experiências, as oportunidades de estudo, de trabalho, e que nós aproveitamos ou não. Porque o nosso coração, como diz a parábola do semeador, é uma terra. Às vezes nós temos as lições e deixamos elas dispersar. Quando nós preparamos o nosso coração, realmente for uma terra boa, ela vai produzir. Só que chega uma hora que esse material aqui, o material didático, ele vai ser devolvido. E nós vamos passar a viver somente com aquilo que foi nos acrescentado, que é as nossas conquistas morais, as nossas conquistas espirituais, que são de posse do espírito, ou as dívidas morais que também nós possamos ter adquirido. Na verdade, o nosso grande trunfo aqui na existência é voltar para o plano espiritual, para a nossa pátria espiritual, bem melhor do que nós chegamos. É levar uma bagagem que nos garanta uma paz de consciência, méritos de sermos assistidos pela espiritualidade. E isso é o que explica a lição
de Maria. A nossa construção verdadeira está dentro do nosso coração. Não é o que nós fazemos, não é o que se nós fazemos muito, o quanto de coisa que nós fazemos, é exatamente como que nós estamos realizando. Pode ser que a pessoa trabalhe a vida inteira, faça palestra, evangelize, mas não se deixa modificar pelo próprio ensinamento. É também como eu realizo o meu trabalho material, como eu influencio as pessoas do meu trabalho, os meus companheiros de lá, como eu cumpro com as coisas dentro, os deveres do dentro do lar. Nós vivemos ainda muito ansiosos como Marta. Então, nós temos que fazer as reflexões. Qual que é a lição que Jesus quis passar? E entender que essa lição é para a gente. Porque, às vezes, nós ouvimos alguma lição e falamos assim, nossa, mas fulano tinha que estar aqui para ouvir isso aqui. E nós julgamos o comportamento do outro. Mas, na verdade, toda lição que nós ouvimos, ou tendo a oportunidade de expor como agora, é aquela que eu preciso analisar para mim mesmo. É o que está faltando em mim. É o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar. Para os outros, eu tenho que dar só o meu exemplo, não o meu julgamento. E muitos ainda sofrem de angústias porque não encontram tempo para cultivar essa comunhão mais intensa com Deus, que é assim tão importante, que tanto nos auxilia a vida. Em toda situação da vida, nós temos escolha, o alimento que nós vamos comer, a programação de TV que nós vamos assistir, a leitura que nós vamos fazer, se eu vou brigar ou se eu vou perdoar uma pessoa que me ofendeu. São as nossas escolhas do dia a dia. Tem uma história do livro Encontros e Desencontros de Richard. Eu gosto de história porque eu acho que elas fixam bastante na gente. Que conta que Lana, ela estava muito aborrecida com a sua mãe, era a Dona Lourdes, porque a mãe, ela tinha 75 anos e era uma pessoa assim cheia de impertinências. Ela estava semi-inválida, precisando de muito de atenção da filha, de paciência. O marido dela e os filhos também, às vezes, sugeriam que levasse ela para um lar de idosos, porque ela estava dando muito trabalho. Mas ela era espírita e ela se lembrava que Allan Kardec dizia que tudo que os filhos fizessem para os seus pais era apenas um pequeno juro do que daquela dívida de gratidão que eles deveriam ter. Quanto a isso, ela não tinha dúvidas, porque a mãe tinha sido uma pessoa assim muito boa. Ela tinha sido assim uma excelente mãe, dedicada, carinhosa, ensinou ela por tudo. Parecia para ela um crime diante das lições do espiritismo descartar-se da mãe. E ela esforçava para cumprir os deveres, diante, assim, de ser uma filha atenciosa. Mas, de certos momentos, assim, o abrigo era tentador. Quando a mãe dava mais trabalho, ela pensava assim. Isso mudou quando ela encontrou uma amiga. Ela fez uma nova amizade de uma nova participante, Heloísa, que começou no centro espírita, não era espírita ainda, estava iniciante na doutrina. E buscando estreitar esses laços, ela foi fazer uma visita na casa dela. Chegando lá, ela também estava cuidando da sua mãe. Era uma sofredora anciã. Era cega e com adiantada surdez. Muito insegura, ela reclamava toda hora a presença constante da filha, que era Heloísa. E deixava escapar a todo momento o receio de ser abandonada pela filha. E aí, quando estava só as duas, Heloísa e a Lana, ela falou assim, esses nossos velhos nos dão muito trabalho, né? E a outra, mais humilde, falou, mas é assim mesmo, a velhice impõe esse desamparo, essas limitações, né? Essa certa dependência. Ela disse assim, olha, mas confesso que não é a minha praia, a minha paciência não é meu forte. Se eu não fosse espírita, eu já teria colocado a minha mãe no asilo. Mas ela já me ajudou tanto, ajudou antes do casamento, depois do casamento, a criar os meus filhos.
ela falou assim, realmente nós somos grandes devedores, pelo simples fato dela nos ter dado a vida, nos carregado por 9 meses, ter as dores do parto, merece o nosso respeito e solicitude, e os cuidados que nós temos agora. E Lana perguntou para ela, mas você tem irmãos? Ela falou, nós somos 8 irmãos. Ela falou assim, nossa, mas quanta gente rodeada de filhos assim, ela tem receio de ser abandonada? Isso tem algum fundamento? Ela falou assim, talvez seja porque ela nos deixou a todos. Falou, mas como? Falou assim, alguns meses depois que meu pai faleceu, ela se envolveu com uma pessoa e, nesse envolvimento, ela se apaixonando, ele não aceitou os filhos. E ela, então, dispôs-se a viver ao lado dele, só que nos abandonou e foi embora. Fala, meu Deus, e como que vocês fizeram? Falou, meu irmão, que ele era mais velho, tinha 17 anos. Eu tinha 16. Nós assumimos a responsabilidade da casa. O meu irmão mais novo tinha 2 anos. Nós tivemos muitas dificuldades, eu tive que trabalhar como serviçal doméstica por um bom tempo. Mas tudo passou. Hoje, a nossa vida melhorou, somos todos casados. E ficaram muito tempo sem o contato com a mãe? Com certeza. Nós a encontramos há 2 anos atrás, quando já estava totalmente doente e cega. Passado um pouco de tempo, né? O marido dela, que estava com câncer, faleceu e nós trouxemos ela para casa para que fosse cuidada. Falou assim, nossa, agora eu entendo os temores da sua mãe. Imagino que ela acha que vai fazer com ela o que ela fez com todos vocês. Ela falou assim, realmente a pobrezinha está frágil e é natural que elas tenham esse recheio. Falou assim, nossa, eu acho que eu não teria essa coragem. Mesmo sendo espírita, se eu e os meus irmãos tivessem sido abandonados pela minha mãe, se ela nos abandonasse por um pilantra qualquer, eu acho que eu não faria isso. Ela falou, bem, eu não entendo muito de doutrina espírita, eu sou apenas uma iniciante. Eu sei que no meu coração, nem dos meus irmãos, não dá para ter lugar para mágoa contra ela. Nós consideramos que essa deserção que ela cometeu é uma doença moral. E agora ela precisa de mim e eu estou ajudando. Então, Lana, ela se despediu e foi embora pensando que, assim, a sua amiga, a sua nova amiga, era uma aluna bem mais adiantada que ela no aprendizado espiritual. Essa lição nos mostra o quê? Que não é o que nós fazemos, é como nós fazemos as coisas. Deveria agir do mesmo jeito que aquela mãe agiu? Aí nós esqueceríamos a lição do Evangelho. Se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pecadores não fazem também? Eu acho que essa é a lição de Jesus. Eu acho que Marta e Maria é a explicação de todos os dias da nossa vida. É nós termos essas lembranças todos os dias. Agora, para encerrar, eu gostaria de propor uma lição de casa. Só que vocês vão ter que, assim, assumir dentro de vocês que vocês vão fazer no dia de amanhã. Combinado? Certo? Beleza. Eu vou propor que amanhã, a hora que vocês acordarem, pensem. Jesus está me visitando. Como que eu vou receber Jesus dentro de mim? Ele vai ficar comigo o dia inteiro. Eu vou ouvir todos os seus ensinos. E ele vai observar todas as minhas atitudes. Em toda atitude do dia de vocês, e eu também vou fazer isso, que nós nos lembremos disso. No trabalho com os colegas difíceis, no lar com os problemas corriqueiros, com a casa que precisa arrumar, no trânsito, na rua, com os vizinhos. Na hora das alegrias também, lembrar de Jesus, que Ele está comigo, Ele está me ouvindo. Essa é a lição. Ele estará presente em cada palavra sua, cada palavra minha, em cada atitude, em cada pensamento, em cada sentimento seu, em cada sentimento meu. E à noite, antes de adormecer, cada um vai fazer uma reflexão. Eu me lembrei da presença de Jesus junto de mim?
A presença dele hoje mudou alguma atitude, algum pensamento, algum sentimento meu para melhor? Hoje, eu fui a representação de quem? Marta ou Maria? Que Jesus tenha sempre um lugar muito especial em nós. Muita paz a todos e muito obrigada pela grande oportunidade que eu tive nessa noite. Ai, Cleide, você deu uma lição tão difícil. Eu já pensei em arrumar tudo aqui, o quartinho, arrumar a cama para pôr Jesus para descansar. Vamos lá! Como eu sou Maria, Marta. Mas você está fazendo o trabalho de Maria para todo lado, com certeza. Eu acho que cada um de nós tem um pouquinho de, né, de um e de outro, assim. Eu realmente eu não sou muito estressada com o futuro, mas eu não sou a palavra do momento, as pessoas gostam, e eu digo assim, empurrar com a barriga, isso não é para mim. Se eu tenho que fazer, eu faço logo. E se eu tenho que fazer, eu faço o melhor que eu posso. Então, eu sempre aprendi, já que vai fazer, faça bem feito. Né? Aprendizado. É o Então, aprendizado, assim, né? É o aprendizado, é isso mesmo. e eu realmente, eu lavo, passo, cozinho na minha casa. Nunca tive empregado doméstico, sempre faço tudo. E nessa minha coisa de não ter paciência de esperar que as pessoas façam, que às vezes não fazem mesmo, eu aprendi a usar furadeira, martelo, pincel, pinta a casa, bota a telha, rejunto, então assim, prega a parede, a cortina. Eu faço tudo que precisa fazer dentro de casa, que não precisa de tanta força, né? Porque eu só peso 50 quilos, mas assim, eu faço tudo, mas se eu preciso parar para ler alguma coisa, para prestar atenção em alguma coisa, isso eu faço. Eu É o paro equilíbrio, né? É o eu vou equilíbrio. fazer. Né? Mas eu não consigo, por exemplo, ver a casa numa desordem só e eu me sentar para ler um livro. Isso eu não consigo. Agora, Mas é o amanhã, equilíbrio, a gente precisa, né? amanhã, Odília, nós vamos trazer mais Jesus nos nossos atos. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai lembrar de Jesus. Melhorar os pensamentos. Mas foi muito bom, minha amiga. Eu falei para vocês que eram bastante reflexões aqui, ó, e quantas reflexões. O nosso amigo Ronaldo aqui ficava assim, é verdade. Então é isso, meu amigo. O importante é a gente refletir, é nos tentarmos a cada dia ser um pouquinho melhores, né? E não desistir da caminhada, né, Cleide? É Então, isso nós te mesmo. agradecemos muito, minha amiga. Eu que Gratidão agradeço muito. infinita. Que a equipe do seu José Marques Garcia, Jesus, Maria Santíssima, lhe ampare, lhe abençoe cada vez mais, que você continue divulgando o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. Gratidão, Que minha assim amiga. seja, Muito e obrigada. vivendo, se Deus quiser, né? Aprendendo a viver o Evangelho. Sim, sim. E fique conosco mais um pouquinho, que nós vamos fazer a nossa sensibilização final, agradecendo muito a todos vocês que estão aqui conosco. Em nome da diretoria da casa, agradeço também a todos que puderam participar na Feira da Querupita, que graças a Deus foi um sucesso. E vamos na caminhada, né? Fazer aquilo que a gente pode, da melhor forma possível. A semana que vem, meus amigos, será a semana USE. E eu não tenho ainda a programação, eles não me passaram. Mas fica aqui o convite, com certeza será um tema do Evangelho também, com grandes reflexões. Então, agora, vamos agradecer muito a Deus por mais esse dia. Que todos vocês que estão aqui na nossa sala presencial, os nossos amigos que nos assistirão posteriormente, que possam sentir essa vibração de paz, de luz e de amor. Sede conosco, bons amigos, iluminando os nossos lares, para que a paz, o amor e a compreensão estejam presentes
e que toda essa vibração de paz, de luz, chegue àqueles nossos irmãozinhos que mais necessitam, aqueles que perambulam pelas ruas, aqueles que estão nos lares de idosos, nos orfanatos, nos presídios, Senhor. E assim agradecemos e rogamos, agradecemos e louvamos essas benesses que nem somos dignos, mas que recebemos a cada instante. Gratidão. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, que eu semeie amor, perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja trevas, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que é compreender, amado que é amar, porque é dando que receberás, perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja, seu Adalto. Muito obrigada, meus amigos. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana. Fiquem com Jesus. E, não esqueça, tenhamos alegria cristã em nossos corações. Lembremos sempre de Jesus. Um beijão. Fiquem com Jesus. Muito obrigada, meus amigos.